Bom dia, irmãos. Me perdoem o atraso, quase 10 minutos de atraso, né, para a aula, mas eu dei um problema aqui na internet. Eu não estava conseguindo transmitir a, a aula, tava dando falha no sistema, então me perdoem. E então vamos começar a aula, né? Não vamos atrasar muito. E nós vimos semana passada que, nas últimas semanas, me perdoem, que nós começamos a estudar, nós vimos o primeiro inimigo da graça de Deus, né? Que é a ideia de perder a salvação. E nós vimos que isso não é possível porque a nossa salvação não é algo que depende da nossa obediência, não depende da nossa perseverança, não depende daquilo que nós fazemos, né? Mas depende única, exclusivamente da vida de Cristo, né? Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E hoje nós vamos começar a ver o segundo inimigo da graça de Deus, que é a libertinagem. E a libertinagem é a ideia que, desde que nós não podemos perder a nossa salvação, nós estamos livres para viver do jeito que nós queremos. E nós vamos ver então por que Paulo não concorda com essa ideia. Se eu não posso perder a minha salvação, por que não aproveitar? Por que não viver no pecado? Viver do jeito que eu desejo viver? E Paulo vai introduzir dois conceitos aqui que são essenciais para entender os próximos 3 capítulos de Romanos: a morte e a vida. E ele explica de onde veio essa vida. Como, através de Adão, que recebeu o mandamento para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus deu uma advertência: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas ele comeu e ele morreu. E nós vimos que essa morte não era física. A morte física vem no fim de Gênesis 3, desculpa. E quando Deus expulsou o homem do jardim, e assim ele não poderia mais comer da árvore da vida. E nós vimos que isso foi um alívio, foi uma bênção de Deus para que seu filho e a sua descendência não vivesse numa situação pecaminosa por toda a eternidade. Então, a morte que Deus avisou que aconteceria era a morte espiritual. E o que é morte? Morte é separação. Quando somos separados de alguma coisa. A morte espiritual é quando nós rompemos nossa comunhão com Deus, como aconteceu com Adão no jardim. Depois de comer, Adão e Eva perderam sua santidade. E no final do dia, quando Deus veio para conversar com seus filhos, eles fugiram da presença de Deus. Eles estavam espiritualmente mortos. Mas Deus, o que Deus faz? Ele os chama. Ele mata um animal para lhes fazer uma roupa, uma vestimenta, para cobrir a sua vergonha. E também para expiar os seus pecados com a intenção de quê? Com a intenção de renovar o seu relacionamento com seus filhos. E Paulo explicou em Romanos 5 que através de Jesus Cristo veio o dom, o presente de Deus. E esse presente de Deus, o dom gratuito, é a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, não começa no céu.
A vida eterna começa aqui na terra, quando nós estamos andando em comunhão com Deus. Então, essa é a grande motivação para viver a vida cristã, para andar com Jesus Cristo. Não romper a comunhão com Deus e voltar para a morte espiritual, mas continuar vivendo em comunhão com Deus, experimentando a vida eterna aqui na terra. Então, agora nós vamos para Romanos capítulo 6. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos capítulo 6 e aqui nós vamos encontrar o segundo grande inimigo da graça de Deus, que é a libertinagem. Então eu vou começar lendo a partir do verso 1 de Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Irmãos, ele começa esse texto com uma pergunta, mas de fato, na realidade, essa pergunta não é uma pergunta de Paulo. O que nós temos aqui nesse texto é o que nós chamamos de diatribe. Diatribe é quando você cita as objeções, os argumentos do seu adversário. E você sabe quais os argumentos que o seu adversário vai usar. E você os usa para derrotá-lo. E normalmente você começa uma citação com a frase: mas alguém vai dizer, alguém vai questionar. E isso é para nós sabermos que não é Paulo, mas o seu adversário que está falando. Agora, em Romanos, Paulo não está querendo fazer um debate formal com seus inimigos. O que ele está querendo fazer é construir uma ponte de ligação com seus leitores. Então, ele se inclui no grupo para dizer: que diremos então? Agora, no diatribe clássico, você abriu as aspas com a frase, mas alguém vai dizer. E você fecha as aspas xingando, você derrotando o teu adversário, mostrando o erro que ele está cometendo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Tiago 2, em 1 Coríntios 15, lá nos versos 35 e 36, quando Paulo faz a pergunta e depois em seguida ele já responde, ele xingando o seu adversário, né? Ele responde: seu tolo, insensato, e desse jeito ele fecha as aspas. Mas aqui em Romanos, ele está sendo muito gentil com os seus leitores. E ao invés dele responder com insensato, tolo, ele respondeu educadamente, né? De maneira nenhuma. Então, entre que diremos então e de maneira nenhuma, não é Paulo que está falando, mas ele está levantando essa pergunta
como se fosse uma pergunta que o seu adversário iria apresentar, uma pergunta que ele iria receber. E nesse caso, ele responde de uma maneira, ele faz isso de uma maneira gentil, educada com seus leitores. E a objeção é: se onde o pecado abundou, a graça superabundou, por que não continuar vivendo no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Então ele vem com a resposta no versículo 2. De maneira nenhuma. Os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como é que nós temos morrido para o pecado, irmãos? Nós temos que lembrar lá no capítulo 5, Paulo está tratando o pecado como se fosse o rei que tem o domínio. E as pessoas estavam debaixo do domínio do pecado. Eles eram escravos, eles foram escravos do pecado. E ele trata o pecado como se fosse um domínio, um rei, e que nós morremos. Agora, muitos ficam confusos com essa afirmação, morrer para o pecado. A morte não significa que a pessoa não existe mais, que a pessoa não tem reações. A morte significa separação. Nós fomos separados, fomos transferidos do reino do pecado para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos mais cidadãos do reino do pecado. Consequentemente, nós não devemos obediência ao pecado. Agora, nós, como filhos de Deus, nós temos o privilégio, nós temos o direito de nos rebelar contra a autoridade do pecado. E agora nós podemos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele explica como é que nós morremos a respeito do pecado. Olha o verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E agora uma pergunta, irmãos. Batismo salva? Será que não? Agora, diante desses dois versículos, como nós podemos dizer que o batismo não salva? É difícil de compreender, não é verdade? Parece complicado aqui. Mas no Novo Testamento, irmãos, nós temos pelo menos 6 batismos nós podemos encontrar no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o batismo de Moisés, nós temos o batismo de João Batista, lembra que ele pregava o arrependimento? O batismo do Espírito Santo, o batismo no fogo, e tem o batismo cristão, né? Então, quando nós encontramos a palavra batismo no Novo Testamento, principalmente, nós precisamos perguntar de qual batismo o texto está falando. E aqui, irmãos, ele não está falando do batismo nas águas. Não é esse o batismo. João Batista falou: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim, ele os batizará com o Espírito Santo. Irmãos, o batismo da água que nós fazemos, nas águas que nós fazemos, é apenas um simbolismo. É um simbolismo de quê? É um símbolo de quê esse batismo? Morremos com Cristo através do Espírito Santo e ressuscitamos com Cristo pelo Espírito Santo. Nesse texto, irmãos, nesse batismo, não tem
um pingo de água. Um pingo de água. O batismo aqui é o batismo do Espírito Santo. O batismo das águas, nas águas, é simbólico desse batismo, do batismo do Espírito Santo. Então, quando ele falou que através do batismo nós fomos separados do reino do pecado e agora nós fomos reunidos com Jesus Cristo, é essa a função que o batismo do Espírito Santo tem nas nossas vidas. Agora, tem pessoas, tem igrejas que dizem que primeiro você recebe Jesus, depois, num segundo momento, você recebe o Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo aqui, e também logo nós vamos ver também em Romanos 8, que se você não recebeu o Espírito Santo, você nem Cristo você tem. Porque é através do Espírito Santo que você recebe todos os benefícios do Senhor Jesus Cristo. Através do batismo do Espírito Santo, nós fomos separados do reino do pecado. E nós fomos reunidos, nós fomos selados com Cristo pelo Espírito Santo. Conforme nós podemos ver lá em Efésios 1, 13. Efésios capítulo 1, verso 13. No momento de crer no Evangelho, nesse momento nós somos selados. Então, o que isso significa, irmãos? Isso significa que você tem recebido tudo que você precisa para experimentar a vitória na vida espiritual. Aquela igreja que fala que você precisa de mais alguma coisa, que você precisa de uma segunda bênção, que você tem que participar de um culto especial, de uma celebração especial, com pessoas dançando, pulando, batendo panelas para expulsar demônios, né? Tudo isso, irmãos, é bobagem, isso não está correto. A questão não é que nós precisamos, não é receber mais do Espírito Santo, mas o Espírito Santo receber mais de nós nos entregarmos mais a Ele. Através do batismo do Espírito Santo, nós fomos separados do reino e do poder do pecado para servir o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o princípio, aqui nós temos a posição. Nós fomos separados do reino do pecado e reunidos com nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a base teológica de todo o resto desse capítulo. Agora vamos para o verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O propósito da salvação, irmãos, o propósito de receber a Jesus Cristo, não é somente para nós termos os pecados perdoados e escapar do fogo, do lago de fogo. Não é só por isso. O propósito da salvação é a transformação das nossas vidas. É a transformação das nossas vidas. Vamos agora para o verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez.
A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O verso 11, irmãos, está dizendo que, depois de entender a teologia da santificação, apresentada no início desse capítulo, que fomos ressurretos com Cristo, que temos recebido o poder de uma nova vida através do Espírito Santo. O primeiro passo, depois disso, no verso 11, é: considerem-se mortos para o pecado. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Eu vou começar isso com uma ilustração. Conta-se uma história de um inglês, né, que foi para a Índia. E nós sabemos que a Índia, né, por muitos anos, durante muitos anos, a Inglaterra era controle sobre a Índia, né? E esse inglês lá chegando na Índia, ele viu vários elefantes grandes, enormes, né, poderosos, aquela força descomunal, né, levantava aquelas toras enormes de madeira, de árvores, né. Mas no final do dia, à noite, né, aquele elefante, ele era amarrado, preso numa estaca pequena no chão. Passava a corrente na perna dele e punha a estaca no chão e ele ficava lá preso. Esse inglês ficou confuso. Por que o elefante não simplesmente não arranca a estaca e vai embora? Por que ele fica preso numa estaca tão pequena, vencido? E ele perguntou lá para os indianos, por que isso acontece? Por que o elefante simplesmente não arranca a estaca do chão e vai embora? E o indiano respondeu, olha, quando esse elefante era filhote, ele era pequeno, ele foi preso a essa estaca. E no começo, ele lutou, tentou sair, tentou arrancar a estaca com todas as suas formas, as suas forças, mas ele não conseguiu. E aquilo entrou na cabeça dele. Essa estaca é mais forte que eu. E até quando ele é grande, aquela mentira ainda está na cabeça dele. Aquela mentira está na cabeça dele. Você não tem poder sobre o pecado. O pecado tem poder sobre você. Irmãos, é a mesma coisa com o pecado. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós estamos assim tão felizes, extasiados. Nós sentimos o perdão, nós sentimos paz no coração, nós sentimos liberdade. Mas cedo ou mais tarde, o pecado vem bater a nossa porta. E provavelmente já no dia seguinte. E quando nós estamos diante daquela tentação, daquela provação, nós somos como aquele elefantezinho. Oh meu Deus, a estaca está aqui. A estaca está aqui. E Paulo está dizendo que o primeiro passo, irmãos, o primeiro passo é que você tem que pensar de si mesmo de uma forma diferente. Você não é mais cidadão do reino do pecado. Você agora é servo do Senhor Jesus Cristo. E assim, todo o poder de Deus está disponível para nos ajudar a superar o poder do pecado na sua mente, na sua vida, no seu corpo. O problema é que nós devemos pensar de uma forma diferente do que nós pensamos.
E devemos nos preocupar quando vemos um crente que diz assim, que ele não é nada, que ele não tem poder, que ele não tem valor algum. Porque tudo isso é uma grande mentira. Ele era assim quando ele pertencia ao reino do pecado. Mas hoje, ele está selado em Cristo. E todo o poder de Cristo é dele. Todo o poder de Cristo é dele. Mas o primeiro passo é que você tem que parar de pensar em si como se fosse um escravo vendido sob o domínio do pecado. E, meus irmãos, isso não é nada fácil. E nós temos uma vida inteira, muitas vezes a vida inteira, pensando dessa forma. Vamos para o verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Esse versículo, irmãos, pode ser traduzido como um imperativo. Não permitam o pecado dominar. Não deixem o pecado reinar. Não deixem o pecado reinar. Agora, olha o verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Irmãos, se o pecado está reinando em nossas vidas, por que ele está reinando de acordo com o versículo 12? Por que ele está reinando? Porque nós estamos permitindo. Olha o versículo 12. Não permitam. Então, ele está reinando porque nós permitimos. Deixa eu dar um exemplo. Vocês já ouviram, irmãos, falar de mulheres que são abusadas, são maltratadas, elas apanham dos seus maridos? E acontece muitas vezes, irmãos, de pessoas que tentam resgatar essas mulheres dessa situação difícil, tirá-las do convívio do marido. E mesmo assim elas se recusam. Eu não posso fazer isso. Ele vai me encontrar e vai ser pior. Eu não posso sair. Eu tenho medo. Eu sou incapaz de fazer isso, de deixá-lo. Irmãos, ela não sai porque ela tem cabeça de escrava. E nós também. Nós precisamos reconhecer uma coisa: a razão por que o pecado está reinando em nossas vidas é porque estamos permitindo o pecado reinar. E o pecado vem e fala com a gente: me dá os teus olhos, me dá a tua boca, me dá a tua mente. E nós nos sentimos tão impotentes, enfrentando aquela situação de tentação, que nós oferecemos nossos olhos, nossa mente, a nossa boca. Mas ele fala, antes, olha, continuando o verso 13, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Mas antes ofereçam-se a Deus. Irmãos, e qual é o benefício disso? Agora imagine uma coisa, imagina vocês, um de nós, nós vamos lutar com, por exemplo, Mike Tyson, ou com Anderson Silva, ou com algum lutador de MMA. Qual vai ser o momento de nós treinarmos, nos prepararmos para lutar com algum deles? Na hora da luta, eu vou chegar lá no meio da luta, agora eu tenho que me preparar para lutar com eles. De jeito nenhum. Não. Antes,
Se eu quero lutar com um desses dois, com um lutador desses, eu tenho que me preparar antes com toda certeza. E tenho que me preparar muito bem. Nós, irmãos, devemos segurar a nossa santificação antes da tentação. Por quê? Por que nós precisamos fazer isso? Para que quando nós enfrentarmos o pecado e a tentação, nós já estamos andando pelo poder do Espírito Santo. Nós já estamos fortalecidos pelo Espírito Santo. E dessa forma, o pecado não vai nos pegar de surpresa. A tentação não vai nos pegar de surpresa. Nós devemos oferecer os nossos olhos ao Senhor. Assim, quando surgir algo que não devemos ver na televisão ou no celular, nossos olhos já serão capazes de dizer não a essa tentação. Nós devemos oferecer a nossa boca a Deus, pois quando surgir uma ocasião em que queremos dar uma resposta grosseira, ou mesmo xingar, nós estamos preparados para não cair nessa tentação. Nós devemos oferecer a nossa mente, nossas emoções a Deus, para que quando enfrentarmos uma situação difícil, nós estejamos preparados para não pensarmos mal de alguém, para não reagirmos de forma errada. Nós devemos oferecer nossos membros a Deus antes da situação de tentação acontecer. Senhor, eis-me aqui, minha mente, minha boca, meus olhos, minhas emoções. Enche-me com teu Espírito Santo, para que eu seja fortalecido no meu ser. Irmãos, lembram-se de Tiago 4? Lá diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Ele tem ciúmes. O Espírito Santo deseja controlar as nossas mentes. Os irmãos não precisam sair, se não quiser, de Romanos. Ou se forem para... Eu vou ler um trecho de Tiago 4, mas segurem aí Romanos, porque nós já vamos voltar para Romanos. Tiago 4, verso 5 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, desculpa, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, imaginem alguém dizer a Satanás, e só imaginar, irmãos, isso já é difícil até de dizer isso, de citar. Mas imagine alguém dizer para Satanás: controle a minha vida, controle a minha mente, o meu corpo. Vocês acham que vocês acham que alguém tem que pedir isso a Satanás 2 vezes? Será que precisa pedir 2 vezes para Satanás? De jeito nenhum. Se alguém oferecer a sua vida, seu corpo a Satanás, com certeza absoluta, ele vai tomar conta na hora. Na hora. Quanto mais o Espírito Santo. Nenhuma vez alguém ofereceu o seu corpo ao Espírito Santo
E ele chegou e falou assim: não, não me interesso por você. Nenhuma vez alguém orou ao Espírito Santo para controlar os seus pensamentos. E o Espírito Santo respondeu: não, eu acho que eu não quero fazer isso, não. Eu não quero. Quando nós começamos o nosso dia oferecendo-nos como sacrifícios vivos, nós podemos saber, ter a certeza que o Espírito Santo vai encher as nossas vidas, nos fortalecendo, nos capacitando, para que na hora que estivermos enfrentando a tentação, nós já estejamos fortes. Irmãos, voltando lá para Romanos, capítulo 6, verso 12 e 13. Nós devemos nos oferecer a Deus. Nós devemos nos oferecer a Deus. Agora, olha o verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que ele está levantando essa questão da lei, irmãos? Ele vai explicar isso bem melhor no capítulo 7. O cristão não foi salvo pela lei. Ele não depende da lei para a salvação e também não depende da lei para a santificação. A razão é porque a lei não é um poder para dentro, como uma força. É uma lista de coisas para fora. A lei manda o que devemos fazer, mas não oferece nenhum fortalecimento para nos dar poder para servir a Deus. Nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E a promessa é que, porque estamos andando debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre nós. Quando vem o pecado, nós já estamos oferecidos ao Espírito Santo. Já temos oferecido nossos corpos como sacrifícios vivos. Nós teremos o poder para dizer não, não. Mas agora uma advertência. Você tem mais ou menos, no máximo aí, uns 2 segundos para tomar a sua decisão. Se quando vier a tentação você demorar para tomar essa decisão, com certeza o pecado vai tomar conta de você. Nós precisamos reagir, nós precisamos nos treinar para que na hora de encarar a tentação nós possamos responder não, não. E nós não temos força, irmãos, forças para resistir à tentação. Mas o Espírito Santo, sim. Ele nos capacita e ele nos dá força. Na sua sabedoria, na sua soberania, irmãos, Deus nos dá a opção de escolher quem vai nos controlar, a carne ou o Espírito Santo. Não é que nós podemos fazer o que nós queremos. Isso está lá em Gálatas 5. Nós temos a permissão de Deus para escolher quem é que vai dominar as nossas vidas, a carne ou o espírito. Então, irmãos, até esse momento, Paulo está nos dando a teologia, o mecanismo por trás da liberdade do pecado, que através do batismo do Espírito Santo, nós fomos separados do reino do pecado e reunidos com Cristo, para que nós pudéssemos servir nosso Rei. Irmãos, o tempo já está, eu tive esse problema com a internet
atrasou um pouco o começo da aula, e eu não vou querer continuar o restante agora aqui, o verso, porque o verso 15 em diante vai tratar agora da motivação para nós fazermos isso. E o tempo que resta agora da aula é muito pouco para eu entrar e parar no meio do assunto e ficar o assunto interrompido. Então eu peço, irmãos, perdão por esse problema que eu tive aí no começo, atrasou um pouco a aula, e então eu não vou conseguir finalizar esse assunto hoje. Então, na próxima semana, nós vamos continuar esse assunto e vermos qual é a motivação, a grande motivação para nós não vivermos na libertinagem, não cairmos no erro, nesse erro da libertinagem, né? A libertinagem é o segundo inimigo da graça de Deus. É a ideia de que já que eu sou salvo, eu posso ter uma vida da forma que eu quiser. Eu posso pecar que não tem problema, porque Deus vai me perdoar. Então nós estamos vendo agora esse texto. E então eu peço perdão e na próxima semana a gente continua esse tema tão importante, né? Por que não devemos viver na libertinagem? Por que não podemos viver no pecado? Eu vou terminar essa aula então com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela salvação que temos em Jesus Cristo. Obrigado porque sabemos que no momento que somos salvos, no momento que somos selados pelo Teu Santo Espírito, temos todo o poder necessário para resistir ao pecado. Ajuda-nos, Senhor, a não cairmos no erro e oferecermos o nosso corpo, a nossa mente, os nossos olhos ao pecado, mas que possamos a cada dia nos oferecer por completo como sacrifícios vivos ao Senhor Jesus, oferecermos nossas vidas ao Espírito Santo, para que ele domine as nossas vidas, os nossos corações, e assim possamos resistir ao pecado no momento da tentação, possamos ter forças para dizer não, e assim termos uma vida plena de alegria, de felicidade ao teu lado, uma vida de paz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe o culto que teremos a seguir, abençoe os nossos pastores, abençoe a nossa igreja. Senhor, eu te peço também pelo nosso país, pela situação difícil em que enfrentamos. Cuida de cada um de nós, abençoa a tua igreja, Senhor, que possa levar o evangelho de salvação, o evangelho de transformação para todo o Brasil. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, e que todos tenham um bom dia.